e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Jesus, nós queremos estar agradecidos por tudo quanto vamos receber nesta tarde, levando conosco para os nossos lares e saindo daqui, com certeza, melhores do que aqui chegamos. Meus irmãos, então, após a mensagem preparatória e a prece da tarde de hoje, é com alegria, o prazer que nós recebemos o nosso irmão Éder Lemos, ex-presidente da Federação Espírita do RM, palestrante espírita, com atuação em outras atividades doutrinárias. Convidamos o nosso irmão Éder Lemos para suas considerações sobre o tema Ação da Prece, transformação do pensamento. Com a palavra do nosso irmão. Estimadas irmãs, estimados irmãos, aqui presentes em nossa casa nessa tarde, nas duas dimensões da vida, que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo, nos inspirando nessa jornada de autoiluminação que todos nós reencarnamos com o objetivo de sempre melhorarmos, sempre crescermos, enfrentando as nossas provas e expiações. Trazemos o abraço amigo, carinhoso da diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a todas e todos que integram a Casa de Eurípides, que o irmão Eurípides, continuar nos incentivando a cada vez mais compreendermos e vivermos a mensagem de Jesus em nossas vidas. O tema da tarde de hoje ajuda de uma forma muito significativa, de uma forma muito vital, esse projeto de Deus para cada um de nós. Fomos criados pelo amor de Deus. Deus nos acompanha coletivamente, mas também nos acompanha individualmente nesta jornada de autoiluminação. E para garantir que cada um de nós tenha uma forma de se comunicar com Ele em qualquer momento das nossas vidas, Ele, portanto, criou o mecanismo da prece. A prece é uma palavra que significa comunicação com Deus. Mas não só Deus, há toda uma equipe de representantes de Deus, filhos dele, como nós, grupos de espíritos que já alcançaram o nível evolutivo melhor e maior do que nós, que aqui na Terra é coordenado por Jesus, o grande missionário que Deus escolheu para orientar essa nossa jornada evolutiva. Aqui na Terra, este Espírito que nós conhecemos como Jesus, ele é responsável
por todos os irmãos dele, que habitamos o planeta Terra e que evoluímos vinculado à história do planeta Terra. Ele já é um espírito puro, já alcançou a primeira ordem da escala espírita, que é o objetivo de todos nós nessa jornada de autoiluminação. Um dia nós iremos chegar lá, mas ainda estamos praticamente mais próximo do início da jornada evolutiva do que do fim. Estamos na terceira ordem. Somos espíritos mais jovens do que Jesus. Portanto, estamos avançando. Ele já conquistou a plenitude. E aí, entre estes espíritos puros que já alcançaram a plenitude da evolução, é que Deus convoca para ajudar a cada um de nós na nossa jornada. Jesus comanda um exército de trabalhadores em nome do amor, de milhares e milhares de espíritos, intitulado nas tradições espirituais superiores como a caravana que nunca se dissolverá. Estes espíritos do nível de Maria de Nazaré, do nível dos apóstolos e todos os seguidores que na época de Jesus superaram as suas dificuldades, os 500 da Galileia, que hoje são milhares e milhares, que já aprenderam a amar espíritos que não são puros ainda, são espíritos superiores, como Eurípides, o mentor espiritual desta família espiritual aqui, do Eurípides passando. Espíritos como Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros, que aprendendo com Jesus desde o início da sua jornada, quando encarnou na Terra para nos ensinar a lei de Deus de uma maneira mais direta, mais simples. Então, a oração nos conecta com Deus, a prece, a rogativa, seja qual seja o nome que a gente dê. A prece nos conecta com Deus e com essa equipe de espíritos que, comandadas por Jesus, se dedicam única e exclusivamente, observem isso, está lá no livro dos Espíritos, única e exclusivamente a nos ajudar no nosso processo evolutivo. Inclusive entre eles, existe aquele conhecido no Espiritismo como mentor espiritual de cada um de nós. Cada um de nós, quando vai voltar para a vida física, reencarnar, a gente tem um espírito que escolhe nos orientar. Não é a gente que escolhe ele, não. São espíritos que nos conhecem há milênios. São espíritos que nos amam e gostam da gente, cuidam da gente 24 horas por dia. Então, vamos somar aqui rapidamente. Nosso mentor espiritual, que faz parte dessa caravana que nunca se dissolverá, de milhares e milhares de espíritos que trabalham e nos servem diariamente, comandadas por quem? Por Jesus, que nunca nos deixou. Nunca nos deixou. Ele nos acompanha antes de ter encarnado na Terra, há mais de 2 milênios atrás, após a sua desencarnação naquela cruz infamante, desrespeitosa, com o governador espiritual da Terra. Até hoje, Jesus nunca nos deixou.
E se a gente não estiver satisfeito com esse grupo todo de milhares de espíritos, ainda tem a agenda de Deus reservada para nós. A grande pergunta é: por que nós ainda nos sentimos sozinhos nas lutas da vida? Ou, para sermos espíritas das vidas, se existe tudo isso, a gente não precisa pagar nenhuma taxa. A gente não precisa se preocupar se alguém está fazendo o curso de outra galáxia, ou se de repente há um revezamento. Não sei como é que é a agenda de espírito superior, porque eu ainda sou imperfeito. Muito menos a de Jesus, que é um espírito puro. Que além de cuidar da Terra, segundo Emmanuel, ainda cuida de toda a população do sistema solar. Então eu não sei da agenda deles, mas eu sei que esse grupo de espíritos estão à nossa disposição. Mas por que a gente se sente sozinho? Primeiramente, há uma explicação. A gente não compreender como é que esse cuidado se dá, como se os espíritos superiores, Jesus, não estivessem nem aí pela gente. Como se eles precisassem que a gente pudesse lembrar deles para eles nos amarem. Como se eles fossem semelhantes a nós. Ah, eu estou tão cansado hoje. Vou não. Passei a semana trabalhando, cheia de coisa, cuidando do bocado de menino, né? Hoje geralmente é o que? Meio menino, né? Que reencarna hoje numa família. É quase a metade de um menino, né? Na época da minha mãe e do meu pai eram 5, 6. Da minha avó era 10, 11. Aqui no Nordeste, as mulheres eram um portal da reencarnação. Era impressionante aquilo. Hoje, tem gente se casando até para não ter nenhum menino e nenhuma menina. Aí a gente começa a dizer isso e aquilo, e aí é tanta dificuldade que a gente não vem para o Eurípides. É quente, está muito quente, essas ondas de calor, não é? Vim para ficar no sol daquele, nem ar-condicionado tem, né? A gente é assim. Aí a gente pensa que os mentores espirituais pensam assim. Ficam chateados conosco. Ele não veio hoje. Ah, não vou nem cuidar dele, porque ele é um espírito imperfeito, que não está nem aí, diz que quer fazer o bem, mas só faz o mal, diz que quer se equilibrar, mas se vicia cada vez mais. Não é assim que esses espíritos pensam, gente. Não é assim. Então, se eu compreendo que esses espíritos estão à minha disposição, basta eu fazer uma prece que eu me conecto com eles. Você pode estar pensando em Eurípides e esquecendo do seu mentor espiritual, a não ser que seja Eurípides, né? Aí você é um espírito muito, mas muito precisado. Porque quanto mais evoluído é o mentor, significa que o aprendiz é difícil. Brincadeira, viu? Quem tiver aí, fique tranquilo. Pode fugir a regra, mas a regra é essa. Quanto mais evoluído, mais difícil é o aprendiz. Ou então a missão dele é mais difícil, entendeu? Mas vamos lá. Uma prece me conecta com essa rede do bem, que não falta nada. A mentalidade da gente é a seguinte: Eurípides se preocupar comigo? Não, o espírito evoluído desse não sabe nem quem eu sou. Imagine Jesus. A gente pensa que Jesus não sabe quem a gente é, não sabe quais são as nossas dificuldades, porque Jesus, cheio de reunião no sistema solar, tantos problemas na Terra, tantas guerras, tantas pandemias, tantos isso, tantos aquilo,
Não, Jesus não vai ter tempo para mim. Não é assim que o Espírito puro pensa e age. Ele sabe que nós somos. O problema não é a desconexão ou a distância deles de nós, que não existe. É a nossa em relação a eles. Ora, a gente tem um mentor espiritual à nossa disposição e a gente não se conecta com ele. Se eu compreendo que a qualquer momento da minha vida, não importa a hora, o problema, a dificuldade, eu penso nele, eu evoco esse Espírito, eu peço forças, eu peço ajuda, e ele virá me ajudar. Aliás, muitas vezes eles estão do nosso lado, só esperando que a gente se conecte com eles, porque não há possibilidade da gente ser ajudado profundamente sem a nossa conexão com os mentores. Vamos dar um exemplo que todo mundo aqui sabe, vai só se lembrar. Mas se ainda não sabe, vai passar na nossa livraria e vai comprar o livro Nosso Lar, ou vai pedir emprestado na biblioteca, ou vai pedir emprestado com algum irmão ou irmã do Eurípides que já tem, está lá na estante. Mas, 2 vezes, viu? Vai para você ler e volta depois. Porque tem hora que a gente empresta, né? São 3, não são nem 2 vezes, é só um, vai, mas não volta. Então, vocês conhecem o caso de André Luiz? Quem é que lembra de André Luiz aqui? Levanta a mão. Eita, até os desencarnados levantaram a mão, viu? Olha só. Ele passou quase 10 anos numa região que era a região adequada ao nível evolutivo dele, porque ele pensava, ele sonhava com coisas muito materiais ainda, muito da terra, que nós conhecemos na literatura espírita, principalmente a partir de André Luiz, no livro Nosso Lar, como umbral. A maioria dos espíritas tem medo demais. E em vez de passar pelo umbral, ficar no umbral. Mas isso é outra palestra, tá certo? André Luiz recebia visita da mãe, do espírito já bem mais evoluído, lá onde ele estava. Ela visitava ele de tempos em tempos, porque ela tinha uma agenda muito intensa de trabalho numa outra cidade espiritual mais evoluída do que Nosso Lar. Mas os socorristas de Nosso Lar, que são chamados os samaritanos, passavam todos os dias, ajudavam André Luiz. Ele percebia a ajuda? Não. Ele se sentia sozinho, desprezado. Onde está minha mãe? Visitava ele. Visitava. Aplicava paz. Evocava ele para boas ideias. E ele lá preso nos ideais, nas ideias e nos sentimentos equivocados dele. 10 anos quase. 10 anos, gente. Um belo dia, ele lembrou-se que a mãe dele, eu fico imaginando a mãe de André Luiz, meu filho, lembra das orações que nós fazíamos juntos? Ora, ela passou 10 anos dizendo isso a ele, eu fico imaginando isso. Aliás, quando é mãe, né? Se fosse pai, ele passava lá de vez em quando, mas mãe é diferente. Quando eu reencarnar como mulher, eu vou saber o que é isso. É muito diferente. É um vínculo que é das entranhas, não só do perispírito, mas do corpo, de gestação. Quem é mulher aqui, né, e acompanha essas experiências, sabe do que eu estou falando. Melhor do que eu. Ela devia passar toda semana e olhe lá se não ficasse. E aí, Clarice, como é que está o André? Não é? E nada do André. 10 anos, gente.
quando ele aceitou a memória das orações que a mãe dele fazia, ele só começou a orar. Chorou, sentiu a emoção daquela lembrança de que existe um ser superior. Imediatamente, Clarencio se fez presente para ele no mundo espiritual. Agora, vem a pergunta que tem a ver com a primeira que eu fiz. Será que mesmo a gente que se diz espírita, a gente não está fazendo semelhante a André Luiz? Cada um responde. Eu já respondi para mim. Para mim mesmo. Porque quem fala na tribuna está falando primeiro para si mesmo. Eu não estou falando para vocês. Tudo bem que eu tenho 1,80 m, a tribuna é mais alta, fica parecendo que eu sou mais evoluído, mas só na altura aqui. Nem sempre quem fala na tribuna é o espírito mais evoluído do grupo. Muitas vezes, e verdadeiramente, aquele que escuta e pratica é aquele que é de fato. Então, muitas vezes a gente está agindo como André Luiz. A gente sabe que a oração é uma coisa tão fácil. Eu não preciso de lugar. Eu estou no ônibus lotado indo para o trabalho. Dá para orar? Dá. Eu estou em casa, sem ninguém, um dia sozinho. Dá para orar? Melhor ainda. Não, eu tenho que ir para Eurípides, porque se eu for para Eurípides é onde eu consigo orar. Não, aí é uma condição ideal. Mas no dia a dia a gente não tem isso. Me lembrei de orar. Não importa onde eu esteja, eu tenho que me comunicar com Deus, com meu mentor, com Jesus, com essa equipe toda. E ela tem uma energia. Por isso que quando André Luiz orou, ele se conectou com essa energia do bem. Foi recolhido para nosso lado. Nós precisamos compreender uma coisa que a gente ainda não compreendeu. Muitas vezes a gente tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de espiritismo. E isso não entra nos nossos hábitos. Entra na cabeça, mas não entra nos hábitos. Entrar na cabeça é importante, é compreender, dizer, então quer dizer que é assim tão fácil, que é assim tão disponível? Agora faça. Aí é onde vem o desafio. Por isso que Allan Kardec disse que a educação para o espiritismo é mudança de hábito. Não é só eu ter a compreensão cognitiva, intelectual. Eu estou entendendo. Esse é um passo importantíssimo. Mas o que culmina é a mudança de hábito. Então eu preciso compreender que eu preciso orar como todo dia eu bebo água. Eu faço Tem gente que é 3, tem gente que é 1, tem gente que é 2, tem gente que é 5, tem gente que é 6 refeições, depende da condição de cada um. Mas a gente se alimenta para nutrir o corpo, não é assim? Inclusive a gente se alimenta até demais, não é? Mas isso é outro tema também. A gente precisa compreender que do mesmo jeito que a gente se nutre no corpo, eu preciso nutrir o espírito com o alimento que o sustente. Porque o alimento do corpo só sustenta o corpo. Ele é importante, ele é vital, ele é necessário. Mas o alimento do espírito é essa energia que vibra no universo. Vibra. O planeta Terra todinho é envolvido numa teia de amor que Jesus construiu em nome de Deus. Se eu plugo com ela, eu me alimento da harmonia, mesmo
mesmo que eu esteja vivendo a prova ou a expiação mais difícil da minha vida. Mais difícil. Que a terra esteja vivendo o seu momento mais difícil. Vocês lembram da pandemia da Covid-19? Que ainda ecoa nas nossas mentes, no nosso ser, como lembranças extremamente difíceis de serem lembradas, por inúmeras questões. Vocês lembram nas horas mais difíceis da pandemia, quando cada um fazia a sua oração pedindo força, pedindo energia, pedindo ajuda, pedindo socorro? Lembrem do que vocês sentiam naquele momento. Foram estes momentos também, não só estes, mas principalmente esses momentos que nos fizeram passar por esse testemunho e estarmos aqui agora. Ainda existem muitas coisas a serem trabalhadas no nosso campo emocional, no nosso campo espiritual, dessa expiação coletiva da terra. Mas, com a oração, a gente vai encontrar o caminho para nós organizarmos os nossos sentimentos, os nossos desequilíbrios, as nossas desarmonias, que são, na verdade, imperfeições ou viciações, nutridas pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade de cada um de nós. Como é que a gente, principalmente nós espíritas, que sabemos que a ação da prece, ela é profunda, não cultivamos a atitude da prece como quem se alimenta, como nós alimentamos o nosso corpo diariamente? Nós precisamos cultivar a prece em todos os instantes da vida. Mas para isso é preciso compreender como é que se faz uma prece. Como é que ela alcança verdadeiramente as regiões mais altas da vibração espiritual do planeta Terra? Como no livro Entre a Terra e o Céu, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Está aí o segundo livro, quem não conhece essa história? Mas o tempo da gente já está quase chegando, eu não vou poder contar. Eu vou dar só uma palhazinha para a gente sair daqui hoje com 2 livros na mão. Ou então a gente ir lá na nossa estante e pegar esses 2 livros para dar uma lidinha neles. Ó, uma jovem de mais ou menos 14, 15 anos, um pouco mais, não me lembro bem agora, tinha enfrentado o desafio da desencarnação da mãe. O pai, viúvo, depois ele se casa em segundas núpcias e está acontecendo uma crise muito séria na família por causa de uma desencarnação abrupta de um dos irmãos. O que é que vai acontecer? Vendo o desespero da família, aquela jovem ora para que a mãe que desencarnou ajudasse a família a se reharmonizar. Só que ela não sabia que a mãe que desencarnou, por questões variadas, especialmente pela questão do ciúme, das segundas núpcias do esposo, ela estava ajudando a desorganizar a família. Ela estava
estava na condição de obsessora da família. Ela complicava a família. Mas a vibração daquela prece foi tão verdadeira, um diálogo direto com a mãe, que não tinha condição de responder. Sabe o que foi que aconteceu? Providência divina. A vibração daquela oração chegou nos equipamentos, escrevam aí na mente de vocês, nos equipamentos de um setor de nosso lar que acompanha as preces de alguns reencarnados. Você já imaginou uma equipe lá só monitorando? Foi o que aconteceu. Um dos trabalhadores pegou uma espécie de relatório e diz: olha, recebemos uma prece que foi direcionada para a mãe, mas a mãe está desarmonizada, não tem condição. A prece chegou até os nossos equipamentos, até nosso lar. A irmã fulana de tal, que é uma das que reencarnaram via nosso lar, está precisando de socorro. O resto leia o livro. O capítulo número 1 se chama Prece Refratária, que é quando você direciona para um espírito, ele não tem condição de ajudar, e aí os próximos, mais evoluídos, captam e montam a rede que já está montada e conectam. A história toda foi por causa da prece dessa criança, pré-adolescente, adolescente. Não era nem espírita, meu. Não era nem espírita. Imagina a nossa prece como não deve ser. Já começa assim: a turma de nosso lar. Mas eu não estou no Rio de Janeiro. Eu digo: a turma que organizou aqui a minha reencarnação, aqui no Nordeste, aqui em Natal, aqui em Ceará, no Rio Grande do Norte. Olha, um sentimento verdadeiro: eu estou passando um problema. Aqueles problemas que a gente não conta nem pra gente, porque a gente não tem emoção muitas vezes, que quando vai para o terapeuta, passa não sei quantos meses para chegar até lá. Tem gente que passa anos para muitas vezes entender um trauma. A gente conversa com Deus como a gente conversa com o melhor amigo, a melhor amiga. Conte tudo e peça ajuda. E essa ajuda vai chegar na medida em que nós dissermos a verdade do que somos e estamos passando. Não pode ser uma prece assim: olha, eu estou aqui sofrendo por causa de Ferreira, um espírito difícil que fica me perturbando, aquela criatura, me ajuda. Olha, eu já estou vibrando negativamente. Para mim, Ferreira me fez o mal. Exemplo, viu, gente? Ele nunca fez isso comigo, não. Como eu sei que todo mundo conhece Ferreira aqui, todo mundo vai prestar atenção no que eu estou dizendo. Mas isso é só uma simbologia. Aí a gente já faz a prece julgando o próximo. Vai sair pelo menos um palmo da cabeça da gente essa vibração? Não vai. Mas na hora que eu digo: olha, eu tive um problema com o nosso irmão Ferreira, estamos com uma dificuldade, eu estou precisando de ajuda, Eurípides, me ajuda, Bezerra. Não importa o nome que você diga, os mentores vão lhe ajudar. Mas aí eu me lembrei do meu mentor. Meu mentor, eu não sei qual é o seu nome, mas eu sei que o senhor está aqui, a senhora está aqui, me ajuda. E a gente conversa. Não é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, me ajuda aqui, Senhor, venha a nós o vosso reino. Não, é assim. Porque isso não é uma oração. Isso é uma leitura de uma prece que todo mundo já conhece. Ah, mas pode ser o Pai Nosso? Claro. Desde que a gente esteja falando de verdade. Que a gente esteja colocando a nossa dificuldade. Olhe, no exemplo hipotético que eu coloquei. Olha, ajude a mim, a ele. Ele cometeu uns equívocos, eu também. A gente está precisando se encontrar. A gente está precisando superar a dificuldade. Mas pode ser o filho, pode ser a filha, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o marido, pode ser a esposa. Está entendendo? Pode ser o colega do trabalho. Mas o que é que
quer na prece? É que a gente cresça para solucionar a dificuldade, ou a gente quer que Eurípides resolva por nós? Ah, essa prece não funciona. Eurípides, me ajude. É uma coisa. Eurípides, resolva para mim que eu vou ser um trabalhador de Eurípides lá de primeira. Não vou faltar nenhuma reunião, vou chegar. Aí você está fazendo uma promessa. Aí os mentores vão olhar e vão dizer: meu filho, não funciona assim não. Porque não é uma troca com Deus. É onde eu me coloco para Deus com a minha dificuldade. Eu não estou falando do outro, eu estou falando da minha dificuldade. É onde eu coloco os meus segredos mais íntimos e peço ajuda. E assim a gente vai indo, vai fazendo um dia, vai fazendo depois do outro dia, depois a gente passa uma semana fazendo, depois a gente passa um mês fazendo diariamente uma prece. De verdade. Aí depois a gente descobre que pode fazer uma prece de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Aí a gente começa. Um dia deu certo, no outro eu só fiz uma. Aí a gente vai mudando o hábito, daqui a pouco a gente está fazendo todos os dias 3 preces. Aí a gente avançou tanto que a gente diz: ai, é tão bom orar que eu vou orar agora todos os instantes. Você passa, aí tem uma situação difícil, um acidente, uma criança pedinte, uma situação de violência que você viu na televisão, já está orando. Senhor Jesus, ilumine essas irmãos e as irmãs que estão vivendo ainda essa situação. Senhor, ajuda. E a gente vai trabalhando, e a gente vai pedindo, e a gente vai colocando. Ah, mas eu não vou orar por esse aí não. Não faça isso não. Porque isso é distanciar-se. Ora, a gente tem que orar porque a gente acha que está mais desequilibrado. Ele tem que orar. Vai chegar um dia que a gente vai ter um caderno. Para quem ainda gosta de caderno. Quem já é mais avançado, uma planilha do Excel. Ou quem já é mais avançado ainda, no seu celular, você botou lá um arquivozinho de notas. Orações. O primeiro de todos é quem? Nós. E depois o resto. Tudinho. Então, a gente tem que orar, começando pelas pessoas que têm mais responsabilidade na sociedade. Na nossa casa espírita. Na nossa família. Porque todo mundo adora a mãe. Quem é que não adora a mãe? Quem é que não adora a avó? Com raríssimas exceções. E bisavó? Quantas vezes a gente pede ajuda para elas? Quantas vezes a gente orou por elas? Ou a gente só ora quando ela desencarna? Os pais, os filhos, os amigos. Entende? A gente precisa orar como quem conversa com Deus a hora toda. O dia todo. É isso. Ai, um pássaro cantando. É tão lindo ver as pombinhas voltando, os sabiás. Um dia desse eu vi um canário. Eu não acreditei. Acordei de manhã com aquele canto diferente. Quando eu olhei, eu disse: ai Deus, que maravilha. Coisa que eu tinha na minha infância. Pronto, uma oração de 1 segundo. Já agradeci. E foi tão bom. E todo dia que eu acordo cedo, eu vou ver lá se o canário está. Entendeu? Beija-flor. O verde das plantas. A beleza de Natal, né? As dunas, a praia. Tem tanta coisa linda para a gente ver. E tem tanta coisa feia para a gente orar, para melhorar. Entendeu? Oração. Ação da prece. Não é uma coisa de se enclausurar para fazer isso. A gente começa assim. Mas depois a gente ganha o hábito de orar. E o nosso pensamento começa a se tornar uma oração permanente. A gente chega no ambiente de trabalho, a primeira coisa que faz é orar. Tem 1 minuto, viu? A gente chega para assistir a televisão, já faz uma oração antes. Porque você não sabe o sangue que vai sair de lá.
eu vou abrir o meu computador, estou eu sozinho em casa, aí tem aquela vontade de abrir naquela área, que cada um tem a sua, aí a gente olha e diz, não, por nada, eu vou ler meu livro. A gente está no grupo, aí a pessoa começa com um comentário infeliz, você já entra na oração. Senão daqui a pouco você está comentando com ele. Porque espírito imperfeito adora falar da vida alheia, adora julgar o próximo. Cuidado, porque, claro, que aqui no Eurípides já todo mundo é muito mais evoluído. Mas espírito da minha categoria, se der brecha, daqui a pouco está falando do prefeito, está falando da prefeita, está falando do governador, está falando do policial, está falando do médico, está falando de tudo, só não fala da gente. Porque se alguém fala da gente, aí a briga começa. Por isso que o primeiro que a gente tem que orar é por nós. E assim a gente vai se educando. Um dia, a gente vai perceber como a ação da prece chega nas pessoas que a gente ora. Como alguém que diz, eu estava num desespero tão grande, mas no belo instante, já aconteceu com vocês? Eu me lembrei de você. Eu me lembrei de você quando a gente conversava sobre tais coisas, que era um momento tão feliz, a gente orando pela pessoa. E muitas vezes a gente nem se toca, não é? Vamos vibrar no bem. Não precisa investir um centavo. Só precisa investir na luta por aprender a orar, confiar e perseverar na oração, porque é assim que a gente vai se fortalecer e ajudar a fortalecer o próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou, é isso que o Espiritismo vem lembrar com maior profundidade. E a ação da nossa prece se tornará cada vez mais potente, cada vez mais firme, à medida que a gente se educar em orar, e se melhorar, e crescer, e se renovar no esforço de melhoria do nosso processo de autoiluminação. Muita paz, muita prece, muita oração para todos nós.